Vamos lá, Ernesto, se apresenta aí. Boa noite a todos. Um agradecimento especial, porque não sei se vocês sabem disso, mas nós temos alguns alunos que nos acompanham Pelo Brasil inteiro. Rapaz, mas não perdem mais. Escrevem para mim, porque copiaram meu e-mail e escrevem para mim. Então está sendo muito bom. Quer dizer, além da turma presente aqui, eu agradeço a esses. Como depois vai para o YouTube, fala que aula é essa aí, quarta aula, o que é? Eu ia chegar agora. Eu agradeço a presença dos que estão aqui e os que estão acompanhando. Essa é a nossa aula número 4. Nós vamos falar sobre a política e o socialismo utópico francês. Se vocês se lembram bem, nós fizemos uma primeira aula, onde eu conversei com vocês sobre as três fontes, né, as três fontes do marxismo, e nós explicamos que entre as três fontes nós temos a economia clássica inglesa, a filosofia clássica, a economia política inglesa, a filosofia clássica alemã, que o Roberto Ponciano já fez essa aula, e a terceiro pé, né, do marxismo é exatamente o socialismo utópico francês. É bom a gente saber de onde Engels tirou. De onde Engels tirou esse termo utópico? Por que utópico? Aí, durante a nossa aula, eu vou citar o livro Utopia, de Thomas More, e por que Engels resgata esse termo. Porque, apesar, olha, a utopia de Thomas More, normalmente, é muito criticada dentro da esquerda. E talvez 80% das pessoas criticam, mas nunca leram. Poucas pessoas leram a utopia de Thomas More. Então eu vou tentar mostrar agora para vocês o porquê desse termo, né, socialismo utópico. Esse livro, do socialismo utópico ao socialismo científico, tem uma questão muito curiosa sobre esse livro. Na verdade, o livro que depois o Ponciano vai destrinchar aqui com você, que eu conheço o conhecimento dele, o Anti-Düring, né, sobre as origens da dialética, o materialismo dialético, etc. e tal. O último capítulo desse livro, do Anti-Düring, é exatamente sobre o socialismo utópico. Só que é uma versão reduzida, sucinta. Mais tarde, Engels resolve, então, produzir um outro livro do socialismo utópico ao socialismo científico, destrinchando, então, passo a passo. Quer dizer, o que no Anti-Düring ele apresenta só a primeira parte, nesse livro ele apresenta as três partes completas. Eu não tenho esse livro, acho que esse livro é até uma edição meio nova. Eu tenho uma edição bem antiga, em que lá no final tem a íntegra do livro, do socialismo utópico, do socialismo científico. É esse? Com as três partes? Com os 3 capítulos? Eu não sabia. Não, esse daí com os 3 capítulos. Quer ver? Capítulo, Thomas 1, 2 e 3, quer ver? Esse daqui é prefácio, 1, 2 e 3. Esse tem. Eu não conhecia. Legal, eu não conhecia, porque eu tenho aquele ali há tanto tempo que é exatamente quando Engels vai mostrar a formação do conceito de por que
Marx e Engels deram esse salto. Quer dizer, por que saíram do socialismo utópico para o socialismo concreto, o socialismo que a gente conhece hoje, quer dizer, o chamado socialismo científico? Por que ele deu esse passo? Por que isso aconteceu? Por que ele fugiu da utopia? E uma coisa também curiosa, que eu gosto muito de esclarecer para não ficar dúvidas, é que, assim como eu disse que muita gente, muito companheiro dentro da própria esquerda, critica muito Thomas More com a utopia, uma grande parte dessa mesma esquerda fala do socialismo utópico de uma forma desprezando o socialismo utópico, sabe? Como se não tivesse qualquer valor. Só que quando você lê esse livro, quando você conhece esse livro, você vai saber que Engels... Deixa eu só falar um negócio rapidinho. Quem quiser pegar o livro com o Marcelo, ele pega aqui na salinha do lado, acho que o Fiado querer pegar, que rapidinho, porque o livro está indo, embora saia rapidinho. Se tiver mais alguém que queira, ele está com o livro dele aqui, que é o livro do sindicalismo do século XXI. Aí algumas pessoas pediram, vai lá rapidinho para o livro do companheiro como aqui, ó. É o do Ponciano, é o do Ponciano. Não, esse aqui é do Marcelo. Esse aqui, ó, gente. Quem pediu o livro aí pelo nosso zap, vai na salinha contigo. Não, mas está dedicado para você, pô. Não, esse é meu. Ah, tá, entendi. Você vai que é do Ponciano. Não, esse é do Ponciano. Ah, tá. O maluco sou eu, entendeu? Não, tá. O livro Novo Sindicalismo é do Marcelo. Este exemplar é do Ponciano. Bom, depois eu é que sou maluco. Foi Jalo de maluco agora mesmo. Aquele Jalo de maluco. Tô falando uma coisa e tá falando outra. Pois é. Depois sou eu, viu? Meu filho diz, você está ficando nervoso. Eu tô. Mas aí o que acontece? Voltando. Então, lendo esse livro, vocês vão perceber uma coisa interessantíssima. Em nenhum momento Engels despreza, menospreza o socialismo utópico francês. Muito pelo contrário. Ele enaltece o socialismo francês. Ele trabalha muito a ideia de Saint-Simon, ele trabalha a ideia de Fourier, ele trabalha a ideia de Owen, que todo mundo critica. Eu mesmo sou um que de vez em quando eu critico Owen. Mas, porra, ele não critica, não. Ele mostra apenas que eles pensaram uma coisa numa época que estava muito convulsa ainda. Mas ele enaltece o trabalho desses caras, né? E tem uma parte marcada no livro, deixa eu ver se eu acho aqui, que ele diz o seguinte: o principal valor dos socialistas utópicos franceses é que, eles não reconheciam autoridade exterior, nem religião, nem a própria sociedade, etc., nem o Estado em que viviam. Ou seja, esses socialistas utópicos buscam, né, uma forma de socialismo que realmente acabasse com a pobreza humana. Mas aí é que vem a grande questão do socialismo utópico. Porque o socialismo utópico francês vai acontecer, e é isso que nós vamos comentar daqui a pouco, dentro de uma fase de grande transição, né, de toda a história da humanidade, do processo produtivo da humanidade. É uma fase muito convulsa. E eles pegam só o início. Quer dizer, a Revolução Industrial,
tudo aquilo que a gente falou aqui, né, eu falei aqui com vocês na aula passada, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, né, aquele período, esses caras vivem nesse período. E antes, então, eu vou buscar no dicionário, para a gente poder trabalhar melhor essa ideia, o conceito de socialismo. Porque, olha, gente, o que eu já ouvi de besteira aí fora sobre o que é socialismo. Socialismo é isso, socialismo é aquilo. Afinal de contas, o que é socialismo? Fui o Aurélio, pai de todos nós. O Aurélio diz o seguinte: o que é socialismo? É um conjunto de doutrinas que se propõe a promover o bem comum pela transformação da sociedade e da relação entre as classes. Até aí todos, inclusive os socialistas utópicos, se encaixam. Vírgula. Aí o Aurélio completa. Mediante a alteração do regime de propriedade. É essa visão que faltou ao socialismo utópico. Eles queriam melhorar as condições de vida do conjunto da sociedade, dos trabalhadores, etc. e tal. Em nenhum momento, eles falam em mudar a propriedade privada dos meios de produção. Essa só é a diferença entre os utópicos e o socialismo científico. Então, Aurélio pegou muito bem, olha, vocês desculpem que de vez em quando eu faço assim, é porque eu tenho tido piques de pressão e meu nariz começa a sangrar. Bebe água, água para ele. Tá? Não, daqui a pouco eu pego. Não, vai tomando mesmo a água, vai baixando. De vez em quando, Pegar. aí eu sinto que está sangrando, desculpem, tá? Mas está sério. Hein? Não está sangrando, não. Bom, é uma Antártica também que... Toma água. Uma Antártica. Uma cervejinha. Uma cervejinha... Que o ser humano não é movido a álcool, é movido a água. É diurético, entendeu? Mas é movido a água. Tá certo. Não, a gente Você já viu um verme se desenvolver no álcool? Então, olha Já viu um só. verme desenvolver no álcool? Mas você não é feito só de verme, graças a Deus. Não, você conhece a piada completa? A piada completa? Ó, toma logo o copo d'água. Não vou contar aqui, não. Toma o copo todo, daqui a pouco toma mais Não vou outro, contar uns aqui, não. 3. Tá bom, 3 copos d'água. Não, mas tá bom aí. Toma 3 Bom, então, olha só. Coisas que eu já falei com vocês. Então, tudo que nós vamos comentar agora se dá nesse meio caminho aqui, ó. Tá? A Revolução Inglesa, que vai acontecer entre 1640 e 1660, que eu já falei, que é o negócio da queda da monarquia, a ascensão de uma nova classe social na Inglaterra, como é que os nobres vão perdendo suas terras, que vão sendo compradas por uma classe que está ascendendo ao poder, chegando ao poder. Depois vem a Revolução Industrial, com a aplicação da máquina a vapor, que começa a mudar. Aliás, nesse livro, Engels tem um texto fantástico, que ele fala o seguinte: naquelas oficinas antigas, e eu daqui a pouco vou explicar melhor a questão das oficinas. Então, com a Revolução Industrial, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: o antigo martelo, aquele martelão, né, marreta do ferreiro, é substituído por uma máquina que faz o mesmo trabalho. Né? Aquele tear manual, que as mulheres ficavam horas e horas tecendo na máquina, é substituído pelo tear mecânico, que produz muito mais. Então, é esse período que Engels diz que é o seguinte: muda a cabeça de toda a sociedade. Então, esse período é que os socialistas utópicos começam a
peraí, eles já começam a perceber que existe uma superexploração do trabalho. O trabalho está sendo superexplorado. Eles já começam a perceber isso. Eles só não conseguem entender de onde vem a... Vocês lembram? Eu acho que eu falei com vocês sobre a Revolução de Ned Luhmann, na Inglaterra, o ludismo, chamado ludismo, quebrar as máquinas. Né? Sim, falou. Falou. Exatamente. A questão é exatamente essa, quer dizer, os caras sabem que estão sendo explorados. Eles sabem, eles têm plena consciência de que a máquina está tirando o emprego deles. O que eles não têm consciência? É que sistema está por trás disso. Então, o inimigo imediato é a máquina. Eles nunca perceberam, nunca passaram para o lado de lá da fronteira, que era todo um sistema novo que estava surgindo e que ia levá-los àquela situação. O socialismo utópico passa muito por isso. Eles sabem que o trabalhador está sendo explorado, eles sonham com uma solução para esse caso, mas eles não percebem que o problema era do sistema. Essa é a questão do materialismo dialético. E a Revolução Francesa, que marca as bases que permitiram a burguesia assumir o poder. Que a Revolução Francesa traz consigo, né, a Constituinte, uma nova carta, o fim do absolutismo e toda aquela história que todos vocês conhecem. Uma coisa curiosa, reparem bem pelas datas, a fase do socialismo utópico vai até aqui, e o primeiro livro do socialismo científico, quer dizer, o primeiro livro que está aqui, ó, está aqui o esclarecimento do porquê existe a exploração. Está esclarecido, porque o primeiro livro que vai tocar nisso vai surgir em 1848. Né? Que é o Manifesto Comunista. Aliás, aquela capa ali, para quem não conhece, é o original. A primeira edição do Manifesto Comunista é aquela capa ali. Né? Então, quer dizer, vai surgir em 1848, ou seja, tudo isso aqui já tinha se passado. Vocês vão ver agora, os socialistas utópicos já tinham sido vencidos pelo próprio sistema. O próprio sistema mostrou que eles combateu eles. Né? Ernesto, qual é o fato histórico que define esses 10 anos, 1789 a 99? Por que 99? O que acontece em 99? O fato histórico que define o fim desse processo? Não, é o final, né, que eles chamam o fim da Primeira República, a queda da Primeira República, que eu vou tratar quando eu tratar da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, o 18 Brumário, aí nós vamos pegar esse negócio aí, é o fim daquela... Mas essa parte, inclusive, é minha de volta. Bom, vamos analisar alguns desses socialistas utópicos. Que geralmente a gente fala assim muito superficialmente, muito... esse cara aí, pô, fez besteira, esse cara aí falou bobagem, não. Mas vamos analisar, é bobagem mesmo que eles fizeram. Robert Owen, 1771 a 1858, morreu em 1858. Era um industrial inglês, ele tinha uma indústria, uma pequena indústria, né? E ele se preocupa, ele acreditava que o caráter humano era fruto do local onde ele se formava. Então, Owen pensava o seguinte, pô, se o cara nasceu e se formou num meio hostil, num meio ruim, num meio pouco intelectual, etc e tal, esse cara ia crescer sendo também hostil, ruim, pouco intelectual e ia ser mais um pária da sociedade. Ele tinha uma grande preocupação, ele dizia que se você formasse o cidadão desde criança, você teria uma sociedade
melhor no futuro, no que ele não estava tão errado. Não era tão bobo assim o raciocínio dele. Ele, na fábrica dele, na própria indústria dele, ele reduziu a jornada de trabalho dos operários, que era de 14 horas, ele botou de 7 horas, para o trabalhador ter tempo de lazer, de se dedicar à família, etc. e tal. Defendeu a melhoria das condições de moradia e educação. Tem uma coisa curiosa sobre Robert Owen. Ele, com o dinheiro da fábrica dele, com o dinheiro dele, do lucro dele, ele fez uma escola para os filhos dos operários dele. Os filhos dos operários estudavam na escola dele. E tem uma coisa muito engraçada, que daqui a pouco eu vou citar, porque Engels, daqui a pouco eu vou ler aqui do livro, que Engels disse o seguinte: não, enquanto ele fazia isso, ele era paparicado por todo mundo. Ah lá, o cara bonzinho, ele aparecia nos jornais, entendeu? Da época. O cara é bonzinho, o cara é religioso, tem um coração de ouro. Quando ele falou em comunismo, vamos dividir as fábricas com os operários, pau nele. Olha, a expressão que Engels usa é maravilhosa. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Charles Fourier é outro que, ele é muito admirado por Engels. Sabe? Nós, hoje, essa esquerda que pouco lê, xinga todos eles. Xinga todos eles. Mas não é assim, gente. Vamos conhecer melhor esses caras. Charles Fourier criticou ferrenhamente a sociedade burguesa. A sociedade burguesa, para ele, era o fim do mundo. Mas ele achava o seguinte, a confusão que ele fazia na cabeça dele, ele achava que o cooperativismo resolveria o problema da exploração burguesa, que deveriam ser criadas cooperativas de trabalhadores e não fábricas com um proprietário, com um industrial, com um dono. Teria que ser cooperativas. Ele defendia a liberdade de escolha dentro da sociedade, né? Ele dizia o seguinte, que você não precisa... Desculpe, deixa eu tirar o som dessa porcaria aqui. Eu sempre esqueço. Pronto. Atrapalhar o diabo. E ele dizia o seguinte, que a sociedade tem que ter escolha. Inclusive ele fala muito da família, mas por que a mulher tem que ser submissa ao homem? Então, Fourier, lá em 1700, ele já levantava essa questão. E ele dizia que a solução para a sociedade seria, então, a criação do que ele chama de falancérios. O que eram os falancérios? Seria um prédio, conjuntos habitacionais, que hoje em dia a gente chama de conjunto habitacional, onde morariam, então, parece que são 130, eu não sei como é que ele chegou a esse número maravilhoso, seriam 137 famílias. E, mais ou menos isso, se não me falha a memória. E nesses falancérios, então, tudo seria discutido coletivamente. A educação das crianças, a distribuição das riquezas. E a criação de vários falancérios levaria a sociedade ao socialismo. Pô, é uma ideia, o cara teve uma ideia. Ele se preocupou com a exploração. Só qual é o problema? Mais uma vez, ele não percebeu a origem do problema. Por que existia a exploração? Ele nunca conseguiu entender isso. Mas que ele realmente desenvolve um trabalho muito interessante, principalmente quando ele faz essa crítica ao poder, que ele faz uma crítica ao poder em si. Então o Fourier é um cara que ele tem bastante importância, sim,
nos trabalhos que ele deixou. Poucos trabalhos, mas deixou trabalhos importantes. O Conde de Saint-Simon. A gente sempre fala só Saint-Simon, Saint-Simon, Saint-Simon. Ele era o cara da Conde. Para início de conversa, o cara era Conde francês. Mas era um cara preocupado com a sociedade da época, com a exploração, com a situação em que viviam os trabalhadores, a pobreza. Ele não combatia a propriedade e a exploração capitalista. Ele não via problema na propriedade privada e nem na exploração da força de trabalho. Para ele isso não tinha muito problema não, isso não tinha... Mas dizia que eles deveriam assumir responsabilidades sociais e dar melhores condições de vida aos seus operários. Ou seja, ele não era contra o patrão, o grande industrial que já surgia na época, etc. Ele só achava o seguinte, que esse cara devia separar parte do seu lucro, em vez da ganância, ao invés de guardar tudo para si, uma parte desse lucro ele deveria usar para melhorar a vida dos operários, dos trabalhadores em geral. Ou seja, ele tenta mexer com o sentimento bom dentro do patronato, do grande capitalismo. Uma coisa que a gente sabe hoje que não existe esse sentimento bom dentro desses caras. Mas ele tenta mexer com isso, ele sonhava, por isso ele é utópico. É uma utopia o que ele pensa. Um cara que é muito pouco citado. A esquerda fala dos socialistas utópicos, fala de Saint-Simon, fala de Fourier, fala de Owen, e quase ninguém lembra de Pierre Leroux. É um francês que talvez tenha dado o melhor passo, talvez. Tem um outro que deu um passo também tão importante quanto esse. Foi, em primeiro lugar, ele era filósofo e político francês. Ele foi político, ele foi deputado eleito na Assembleia Constituinte de 1849. Essa que marca mais ou menos o início do fim. Tá? Ele foi deputado, representando os trabalhadores na Assembleia Constituinte Francesa. Né? E foi cassado depois, o mandato dele foi cassado, ele foi preso, etc. e tal. Por incrível que pareça, né, todos nós falamos, usamos a palavra, e quase, como eu falei antes, quase ninguém se lembra do Leroux, e foi ele que criou o termo socialista. Ele é o criador de um jornal que ele publicava. É a primeira vez, foi em 1827, a primeira vez que surge essa palavra socialismo numa publicação, num jornal que era dele, que ele escrevia para o jornal. A palavra socialismo nasce com ele. E é um cara esquecido por nós, pombas. É um cara esquecido por nós. Defendia famílias sem chefe. Não devia ter chefe na família. A família devia ser um troço democrático. Uma coisa que a família discutisse, decidisse dentro dela o que tinha que ser feito. Não tem chefe. Ele queria países governados sem executivo, quer dizer, o povo mandava. Claro que nunca ninguém entendeu o que ele pretendia. Como ele queria fazer isso. Como ele não disse. Que ele não teve tempo de deixar isso por escrito, porque a vida dele é uma coisa. Olha, se vocês procurarem, acho que no Google vocês vão achar alguma coisa, mas é pouco. Porque a vida dele era muito confusa, que ele era preso, ele foi eleito para deputado, aí ele foi cassado. Olha, é muito complicada a vida dele. Se vocês procurarem, vocês vão ver que ele tinha muito pouco tempo para desenvolver todas as ideias. O que nós conhecemos são os discursos dele. Pouca coisa ficou por escrito. Defendia o fim da propriedade privada. Foi um dos primeiros a descobrir que o mal estava na propriedade privada dos meios de produção.
um dos primeiros a descobrir isso, né? E apoiou, quando acontece a Comuna de Paris, que vocês receberam, está no primeiro texto, logo que eu mandei para vocês, a história da Comuna de Paris, ele defendeu a Comuna de Paris até o fim, ele morreu defendendo a Comuna de Paris. Então, o cara tem um papel fundamental, importantíssimo. A gente não pode desprezar, não, é socialista utópico. Muitos nem se lembram do nome dele. Quem se lembra diz, não, o cara era utópico. Utópico com uma pombas, e utópico cacete. O cara tinha um conceito muito importante do socialismo. O discurso dele estão escritos em algum lugar? Pouquíssima coisa, muito pouca coisa. Me parece, pelo que eu li, são cartas que ele fez. Cartas. Acho que livro não tem nenhum que eu conheço. Até já andei pesquisando. Existem cartas e os discursos dele. Pierre Joseph Proudhon. Esse é outro que parte da esquerda xinga pra caramba. Não conhece a obra dele. Como eu falei, eu acho que eu sou um dos pouquíssimos dentro da esquerda que tem o livro dele, pô. A Filosofia da Miséria, são 2 volumes chatos de ler toda a vida. Muito chato de ler. Que Marx depois responde. Hein? Filosofia da Miséria. Filosofia da Miséria, que Marx depois responde com a miséria da filosofia, que é uma resposta ao livro do Proudhon. A Filosofia da Miséria, são 2 volumes. Eu ia trazer em casa, mas eu já estava com a bolsa um pouco pesada. Na próxima aula minha, eu prometo que eu trago para vocês verem a Filosofia da Miséria de Proudhon. Bom, inicialmente um socialista utópico. Ele se enquadrava nessa visão utópica dos socialistas franceses, né, que defendia o fim da grande propriedade. Essa é uma questão muito interessante de Proudhon. Ele lutava contra a grande propriedade. O que incomodava ele era a grande propriedade, as grandes fazendas que exploravam milhares de trabalhadores rurais, as grandes indústrias. E ele defendia a pequena indústria como uma alternativa da sociedade, né? Ele não era contra a propriedade privada dos meios de produção, mas ele era contra a grande propriedade, quer dizer, aquela que englobava uma imensidade de produção. E defendia a implantação de pequena propriedade privada, que deveria existir pequenas propriedades que estabelecessem condições de produzir trabalho, de dar emprego, de produzir mercadorias, mas que não existisse grandes propriedades. Mais tarde, ele dá um passo no sentido do anarquismo, que Proudhon acaba se transformando num anarquista, quer dizer, ele sai do socialismo utópico e vai para o outro extremo, que é o anarquismo. Ele não aceita o socialismo científico, ele vai para o anarquismo direto. Né? Por isso Marx faz aquela crítica a ele. E aí ele defende, nesse livro dele, A Filosofia da Miséria, ele escreve um texto que diz o seguinte: não, toda a propriedade é um roubo. Ninguém tem que ser proprietário de coisa nenhuma. Tudo é um roubo. Né? Mesmo a propriedade individual, se você tiver sua casa, você está roubando alguém. Contraditório isso. É Contraditório. Você acaba de dizer que ele não defendia só as grandes propriedades. E agora você está dizendo... Exato, mas acabei de dizer que ele dá um salto. Eu acabei de dizer, antes eu falei, você prestou atenção, eu disse, olha, ele saiu do socialismo utópico, pulou para o campo oposto, ele se tornou anarquista. É contraditório? E daí está a contradição de Proudhon, que Marx critica. Percebe? Percebeu? Ele mesmo se contradiz. Antes, ele
Antes ele dizia, a propriedade é o roubo. Ele era contra a grande... Não, antes ele dizia, sou grande a grande propriedade, a pequena propriedade deve existir. De repente, não se sabe por quê. Por mais que eu já li esse livro 3 vezes, não consegui entender por que ele deu esse salto. Não, para ele qualquer propriedade é um roubo. Não dá para entender, quer dizer, ele sai daqui... Na fase anarquista. Eles são todos católicos, esses. Praticamente todos. Católicos não. Católicos não. Quase todos seguem alguma religião da época. Nem todos são católicos da igreja ortodoxa, romana, nada. E eles se trocavam informação, eles trocavam... Não, que eu saiba, olha, tudo que eu estudei, que eu saiba, muito pouco eles se comunicavam. Acho que existia até uma certa disputa entre eles pelos textos que eu conheço, pelos textos que eu já vi. Né? Quando ele faz a filosofia da miséria, ele está na fase do utopismo ou do anarquismo? Não, aí ele já está, exatamente, ele está entrando na fase do anarquismo. Por quê? Que ele na verdade, se você ler o livro, ele se contrapõe a Marx, ele começa a combater Marx violentamente. Quando Marx discute, né, o chamado socialismo científico, que daqui a pouco eu vou mostrar a base da ideia de Marx, ele começa a combater Marx, mas de uma forma, sabe quando você combate de forma gratuitamente? Você não tem razão, mas eu sou contra. Eu não sei por que eu não gosto, mas eu não gosto. Igual a criança. Mas como isso aqui que é bom, eu não gosto. Mas por que você não gosta? Eu não gosto. A verdade, essa criação do Banco do Povo é muito interessante. É legal, ele faz uma proposta, vamos criar o banco. Mas, só que tem o seguinte, na proposta dele ele não mostra como. Ele só diz, tem que criar um banco do povo. Agora, como? Com que meios, com que condições, quem cuidaria disso? Ele não toca no assunto. Entendeu? Então ele é um cara controvertido. Ele sai de um extremo, pula para o outro, no meio desse caminho. Não é à toa, eu acho que eu comentei aqui, mas vou repetir, porque nesse livro dele, antes, quando ele era socialista utópico, ele defendia as greves, né, os levantes operários. Depois, quando ele passa para o outro lado, vamos dizer assim, então nesse livro, Filosofia da Miséria, ele escreve uma frase que é curiosíssima. Ele diz o seguinte, quer dizer, eu não vou falar com as mesmas palavras dele, portanto, toda a greve seguida de um aumento de salário é prejudicial ao trabalhador. Porque quando aumenta o salário, aumentam todos os preços e o trabalhador sai perdendo mais ainda. Aí ele diz, isso é tão certo como 2 mais 2 são 4. Marx escreve um capítulo inteiro, no final escreve, por isso negamos tudo que o senhor Proudhon falou, menos que 2 mais 2 são 4. Quer dizer, o cara era meio confuso mesmo, mas nós não podemos simplesmente desprezar. Ele deu alguma contribuição, principalmente na primeira fase, esse negócio do Banco do Povo, o fim da grande preparação. Foi uma contribuição. Se depois ele passa lá para o outro extremo, é outra questão, mas a gente não pode só sair, não, o cara é isso, o cara é aquilo. Não, o cara, vamos pensar no que ele escreveu. Filippo Buonarroti. Olha, esse cara para mim é um dos caras que é mais... Eu gostaria de ter tempo de ler mais os textos dele. Não tive tempo suficiente para ler. Eu fico dividindo meu tempo com 300 leituras, é uma loucura. Mas é um cara muito interessante. Primeiro, que ele não trabalha sozinho. Ele e um parceiro dele, chamado Babef,
Os dois são italianos. Não, ele é italiano, Babeuf era francês. Mas os dois atuaram muito mais no movimento socialista francês do que no italiano. E eles escrevem um livro sobre uma possível revolução em que se chegasse, que o trabalhador chegasse ao poder, que o operário chegasse ao poder. Então, Buonarroti, ele é um revolucionário italiano que viveu na França. No país dele mesmo, ele desenvolveu quase nada de trabalho, quase desconhecido no país dele, é muito conhecido na França. E tem uma coisa interessante. Nesse livro que ele escreveu, se eu não me engano, é o único livro, que eu saiba, é o único livro que ele escreveu, daqui a pouco eu vou mostrar ali, ele tem uma frase que é muito curiosa. Os ricos não iriam entregar o poder por espontânea vontade. Era preciso uma revolução. É a primeira vez que alguém diz o seguinte: não, para mudar a sociedade é necessário fazer uma revolução. Não foi Marx que falou isso, foi Buonarroti. Interessante. Hein? Acho que não solta o osso, não. Não, mas é aquele negócio. Olha, vocês lembram o que eu falei para vocês na primeira aula nossa aqui? Olha, gente, o marxismo não é um troço assim, estanque, um monolítico. Olha, hoje a gente entende toda a história, tudo que se passou antes, até que Marx e Engels desenvolvessem esse conceito que é tão brilhante e que abrange todo o restante. Se a gente não entender passo a passo desse caminho, nós não vamos entender o marxismo, o leninismo nunca. Nem Marx, nem Engels, nem Lenin. Nós temos que entender passo a passo esse processo. Passo a passo, desde a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, o que foi, passa pelo pensamento desses caras aí. Aliás, eu falei isso na primeira aula, eu falei aqui claramente. O próprio Marx escreveu que não cabe a ele, não foi dele, né, a ideia, né, da revolução da classe. Ele mesmo diz, muito antes de mim, outros pensaram. O meu trabalho foi analisar isso dentro de uma nova ótica, que é o materialismo histórico. É o trabalho dele. Ele não criou essas coisas todas. Adam Smith falou em valor da mercadoria muito antes de Marx. Só que ele pegou a questão do valor da mercadoria e colocou dentro do modo de produção da época dele. É a grande visão daquele barbudo maluco. Né? Bom, gente, vocês vão encontrar também alguns autores, e aí, mais uma vez, nesse ponto, eu não sou radical, eu sou um cara que eu procuro analisar com calma, coisa, cada passo. Porque tem gente aí dentro da esquerda, que quando você fala no iluminismo, na fase do iluminismo, o nego xinga pra caramba, não, porque o iluminismo foi a ponte da burguesia, foi que deu instrumentos para a burguesia chegar ao poder, aí sai xingando os iluministas. Mas outros autores costumam dizer o seguinte, que o iluminismo, né, é a base, é a semente das ideias socialistas utópicas que vêm a seguir. Que muito do socialismo utópico vem das ideias, né, do iluminismo. Ora, mas por que isso? Por quê? Bom, John Locke, que é considerado o pai do iluminismo, eu citei ele aqui na aula passada, rapidamente, mas citei. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que escreveu Contrato Social,
que pensava numa sociedade formada através de um contrato onde cada setor da sociedade cumprisse a sua parte, etc. Tal. Aliás, Montesquieu, não sei se vocês sabem dessa história, é atribuído a ele uma frase muito... Muita gente, não, Montesquieu falou, como é que é? Não concordo com uma só palavra que disse, mas defenderei até a morte o seu direito de falar. Não é dele. A frase não é dele. É atribuída a ele, mas não é dele. Não é dele. Mas são coisas que a gente vai... como é que é? O hábito. Né? É coisa comum das pessoas. Bom, e lembrar também, lembra que eu falei muito na aula passada sobre Adam Smith e François Quesnay. François Quesnay, os dois também são considerados herdeiros do iluminismo. Então, reparem bem, o iluminismo, se, por um lado, deu origem ao pensamento do socialismo utópico, por outro lado, deu também origem ao pensamento, dos primeiros defensores do capitalismo, do liberalismo econômico. Então, o iluminismo tem um papel, sim, que não pode ser desprezado por nós. Nós não podemos jogar isso no lixo. É preciso a gente conhecer um pouquinho o que esses caras aí pensaram. Em particular, Montesquieu, o livro dele é muito bom, é muito interessante, a gente precisa ler. Apesar da frase não ser dele, mas é importante ler Montesquieu. A análise que ele faz da sociedade, etc. e tal. A gente não pode descartar isso. Aí, foi Ponciano que uma vez estava comentando, Marx, por exemplo, era um fã incondicional do Balzac, Honoré de Balzac. Tremendo reaça. Hein? Tremendo reaça. Um tremendo reaça. Monarquista. Reacionário. Não, monarquista. Reacionário pra cacete. Marx era fã de Honoré de Balzac. Na verdade, o Marx queria fazer um livro sobre Balzac, não teve Balzac, morreu antes. Morreu. E principalmente, que tem uma obra de Honoré de Balzac, que na verdade não é um livro, é um conjunto de livros dele, que é uma crítica da sociedade. Apesar do cara ser monarquista, reacionário, ele faz uma crítica da sociedade muito interessante. Eu tenho quase todos os livros de Balzac lá em casa, porque meu pai era apaixonado por Balzac. Eu não sei porque que meu pai gostava tanto daquele cara. Ele Marx. Ele Marx. Pois é. Mas meu pai não era marxista, pô. Meu pai era um cara assim, olha, interessantíssimo. Meu pai era um cara muito interessante. Porque é um cara que não terminou o ginásio. Ele mal acabou o primário, foi trabalhar, começou. Mas o cara tinha uma cultura, o que ele lia, aquele filho da mãe, a quantidade de livros que ele leu, foi ele que me fez gostar de ler, desde pequenininho. Um negócio impressionante. Então, Balzac, tinha um outro cara que no Brasil era muito falado na época, Pitigrilli. Ele leu aquilo tudo, ele lia tudo. Se batia na mão dele, ele lia. Eu não sei porquê, mas tudo bem. Mas, ele Lula lê tudo também. É verdade. Dizem que agora, então, depois desse tempo todo, agora, ele virou... Ele está lendo para... notório saber em vários assuntos. Ele, disse que ele está encapetado, viu? Quem sabe essa de Bom, uma teoria nova. Então, o que é isso, né? Esse iluminismo? Por que eu digo que é importante a gente conhecer, a gente estudar um pouquinho o iluminismo? O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XIX na Europa, que defendia o uso da razão, a luz. A razão seria a luz que iluminaria as trevas, que seria o antigo regime, a monarquia, com aquele poder absolutismo. Tá? Então, o iluminismo, por isso dizem que o iluminismo criou as condições da burguesia chegar ao poder.
Sim, de certa forma é verdade. Porque quando ele combate a monarquia como sendo o representante das trevas e o conhecimento como o representante da luz, né? Então ele cria as condições para justificar o surgimento de uma nova classe. Ou seja, foi a ponta de lança para dar poder à burguesia que surgia. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Exatamente, é contemporâneo, vem da mesma época, o surgimento dos chamados enciclopedistas. Por que isso? Porque as primeiras enciclopédias são criadas exatamente nessa época. A enciclopédia, como a gente conhece hoje, né? Que é coleção de livros com conhecimento, que tem conhecimento geral ali de tudo, biologia, blá, blá, blá. Mas por que as enciclopédias são criadas nesse momento? Tem uma razão, não foi à toa. O que acontece? Até ali, todo o conhecimento humano estava na mão do clero ou da monarquia. Só quem alcançava algum conhecimento, só quem podia estudar, ou era o clero, ou era a monarquia, os reis. O conjunto da sociedade não tinha direito de ter o conhecimento. Então, os enciclopedistas, eles surgem para pegar esse conhecimento, que era monopólio, traduzir isso em linguagem simples, para que aquela classe que estava surgindo tivesse o mesmo conhecimento dos poderosos. Então, o surgimento das enciclopédias nasce exatamente nesse momento. Facilitar o acesso, né? Hein? Facilitar o acesso. Facilitar o acesso, romper o monopólio do conhecimento que ficava na mão da igreja e dos senhores, dos reis, etc. Não, o conhecimento tem que ser. Por isso que eles tomam esse nome de iluminismo, ou seja, a luz contra as trevas. Vamos levar conhecimento a todos. É interessante que no Oriente também surgem alguns que fazem a mesma coisa, né? Exatamente. Pegam um conhecimento que era também só da nobreza, ou então do clero de lá, né? Tipo, E começa a... Inclusive tem uma história... Socializa isso, né? Inclusive tem uma história curiosa. Na mesma época? Na mesma época. Mais ou menos na mesma época. E, inclusive, tem uma história muito curiosa, é um pouquinho anterior, mas que a gente precisa conhecer para dar o peso certo. Uma vez eu estava discutindo com um cara na internet, eu não me lembro, acho que foi na época do Orkut já, não era Facebook, era Orkut mesmo. Tinha um cara, o cara odiava a civilização árabe. O cara tinha um ódio de árabes. E eu, não por ser neto de árabe, mas porque eu sou contra qualquer tipo de conceito desse, sabe? Segregação, né? De segregação, de raça. Não aceito isso. Eu comecei a defender o conhecimento árabe, a civilização árabe, por que os árabes foram importantes para nós aqui no Ocidente, né? Porque se não fossem os árabes, as navegações não tinham acontecido, afinal de contas. Né? A bússola, o astrolábio, a construção das caravelas, é tudo conhecimento árabe, quando eles ocuparam aquele pedaço da Europa. Aí, mas o cara insistiu, né? Não, porque a civilização ocidental, porque o conhecimento da civilização ocidental... Aí eu disse para ele, vem cá, companheiro, me desculpe, mas você sabe que se não fosse os árabes, a civilização ocidental não era conhecida? Porque tudo que vocês consideram da civilização ocidental, que são os pensadores gregos, foram destruídos naquele incêndio da famosa biblioteca de Alexandria. Não sobrou nada deles. Sabe por que a gente conhece os textos deles? Porque dois árabes malucos traduziram aquilo tudo para o idioma deles, para ensinar, e quando foi tudo destruído, alguém foi lá traduzir de volta.
Então, se não fosse usado, essa tal da civilização ocidental que vocês proclamam, então, não existia. Todo esse conhecimento que vem dos gregos não existiria. Quem guardou isso foram os árabes. Então, e cara, bota a viola no saco e vai cuidar da tua vida. Ou então vai ler um pouquinho. Então, é aquilo que eu tenho dito, ó. Na primeira aula eu falei isso, na segunda eu falei isso, hoje eu falei. E até a última aula eu vou continuar falando disso. Gente, conhecer o marxismo é um encadeamento de pensamentos. Não é, olha só, está aqui, eu conheço o marxismo, não conhece nada. Uma construção teórica. É uma construção que você tem que analisar cada passo desse caminho, cada contribuição. O pensamento da civilização árabe deu uma tremenda de uma contribuição para a civilização ocidental. Por que a gente vai desprezar? Pô? Então o iluminismo é a mesma coisa. Porque os iluministas ajudaram a burguesia, mas peraí, houve uma contribuição muito importante para o conjunto da sociedade. Tudo bem, ajudou a burguesia a chegar ao poder, mas foi um passo a mais. Se a burguesia não tivesse chegado ao poder, hoje nós não estaríamos entendendo quem é o inimigo. Íamos continuar destruindo máquinas igual a da Eleanor. Entendeu? Então a gente tem que entender essas coisas. O pensamento iluminista é o primeiro que se coloca claramente contra o mercantilismo. Claramente, ele combatia o mercantilismo e combatia o absolutismo monárquico, o poder monárquico. Uma coisa eu consegui entender, que nessa postura crítica ele tenha essa postura contra o absolutismo. O que tem o mercantilismo para ele? Porque o iluminista, ele pensa o seguinte, que a riqueza não está só no comércio, que a riqueza está também naquilo que o homem produz dentro da sua própria nação, na agricultura, na sua própria indústria. A riqueza da nação não é só do comércio, como o mercantilismo imaginava. O trabalho tinha um grande valor. Então, por exemplo, o mercantilismo, ele dizia claramente que a riqueza de uma nação era o que ela podia juntar em dinheiro, ouro, pedras preciosas, etc. Isso definia a riqueza de uma nação. Quer dizer, ia além do mercantilismo, então. E eles começam a ir além. Não, mas não é isso, pô. Não adianta você ter um montão de ouro nos seus cofres e não ter uma produção dentro do seu próprio país. Então, isso aí é muito importante para a gente conhecer a contribuição que esses caras dão para o pensamento. A evolução histórica do pensamento. Senão a gente vai voar nessa história. Eu falei com vocês isso na outra aula. Um cara que eu admiro muito, eu tenho profunda. Émile Zola é um francês, romancista francês, ele tem vários romances. O mais conhecido é Germinal. Hein? Que foi? Não. O mais conhecido deles é Germinal. Tem um outro que é uma crítica fantástica, maravilhosa, chamada Paris, que ele faz uma crítica da religião, muito interessante. Mas o livro que eu gosto dele, o livro que eu sou apaixonado, que é Trabalho. Já começa curioso o livro, porque não é o trabalho, é trabalho. O título do livro não é o trabalho, é só isso, Trabalho. É o título do livro dele. Uma coisa curiosa é o seguinte, uma vez, eu não sabia disso. Então, sinceramente, para mim foi uma grande novidade. Eu falei para vocês aqui na primeira aula que uma das melhores experiências
para fazer palestras, etc. Eu tive lá em Volta Redonda, através de Dom Valdir Calheiros, que me chamava para fazer palestras lá na Cúria. E tem um padre lá em Volta Redonda, que ele ainda está vivo, meu amigo pra caramba, muito meu amigo. Gosto muito dele. A velhinho, mais velho que eu e ele. E uma vez ele estava assistindo uma das minhas palestras e eu falei do Emílio Zola. Quando acabou, ele me chamou e disse: vem cá, Ernesto, me explica por que você gosta tanto do Emílio Zola? O que ele fez de interessante? Eu expliquei alguns livros dele, alguns... por quê? Por que você está interessado? Não, porque no seminário nós éramos proibidos de ler os livros do Zola. Não podia ler os livros do Zola. Nem tinha na biblioteca lá do seminário. Eu uma vez ouvi falar nele, agora você está defendendo, e eu queria saber por quê. Eu digo, porque ele é um cara que faz uma crítica à religião muito interessante. De que país ele é? Francês. Emílio Zola. Emílio Zola. E nesse livro, o Trabalho, essa frase aí eu transcrevi, olha, essa frase eu transcrevi como está no livro. Exatamente. O trabalho. Quem o dignificaria, reorganizaria conforme a lei natural de verdade e equidade, para lhe dar o seu papel de grande força nobre e reguladora neste mundo, e para que as riquezas da terra sejam repartidas com justiça, realizando-se, enfim, a felicidade devida a todos os homens. Emílio Zola era socialista? Não. Ele era humanista. Ele era humanista. Mas ele tem uma percepção do papel do trabalho que eu conheço muito comunista hoje que não consegue ter essa visão. Não consegue dar um passo adiante para entender isso. O trabalho é que vai dignificar realmente a sociedade. Não é o capital, não são os bens que você tem, não é aquilo que você vai acumular. O que vai dignificar realmente, o que vai dar a felicidade ao ser humano, não é ter dinheiro, não é ter riqueza, não é ter terra, não é ter... É trabalho. Aquele coisinha tão pouco conhecida que Marx valorizou tanto. Trabalho é o que dá riqueza para o homem, inclusive interior. Inclusive interior. Eu acho assim um troço muito incrível. Eu já conversei, como eu falei para vocês, eu comecei como operário numa fundição de alumínio. E uma coisa que eu sempre admirei, o bom profissional pode ser o cara mais peão na fábrica, mas ele tem orgulho, porque ele é um profissional, sim. Porque hoje em dia isso você está perdendo, ninguém sabe mais o que é. Se entra numa indústria, o cara não tem mais um perfil. Porque hoje o trabalhador dentro da indústria tem que ser multifuncional. Ele tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tem que entender de um monte de... E aquela personalidade que era dele, olha, eu sou torneiro mecânico, mas eu sou bom torneiro mecânico. Hoje ele não é. Porque hoje, para ele ser torneiro mecânico, ele tem que varrer o torno em volta dele, ele tem que afiar as peças, ele tem que saber guardar num estoque com código certinho. Peraí, o cara hoje tem que fazer de tudo. Aquele cara que era torneiro, eu estou falando isso, gente, porque eu fui torneiro também, eu fui fresador. Eu me lembro que meu irmão também foi técnico em mecânica. Ele trabalhava numa empresa e, estava de férias. Quando ele voltou de férias, a empresa tinha implantado o tal do 5S. Vocês já ouviram falar do 5S? É uma praga, porque o trabalhador passa a ser responsável também pela limpeza das ferramentas, limpeza da máquina. O 5S nas escolas, para quem é professor, o 5S na escola é um desastre, que o professor, além de dar aula, ele tem que recolher o lixo, cuidar do cuidar do quadro negro. Mas peraí, isso não é o trabalho do professor. E os 9.000? Hein? E os 9.000 também?
ISO 9000 é uma das maiores pragas que tem. E a 12.000? A 12.000 que trata de as formas de você guardar as peças no almoxarifado. Que é o troço mais absurdo isso. Então o cara hoje não é mais, o cara hoje em dia não é mais um profissional. Eu sou um torneiro mecânico. Eu sou um impressor. Não é. Porque hoje ele tem que fazer tanta coisa que ele perdeu essa personalidade que Emílio Zola tanto gosta, do trabalho, entendeu? O cara tem que ter dignidade no seu trabalho, o cara tem que sentir que o seu trabalho é útil, tem valor. Hoje o trabalhador não sente que ele é útil para a sociedade, ele é desprezado. Né? Ele é desprezado. Descartado. A ISO 9000, que você citou, qualidade total, que começa com tal de... eram os CQCs, né? Círculo de qualidade, CQT, Círculo de Qualidade Total, que passa por um... joga nas costas do trabalhador todo o peso de manter a produção em dia. Eu me lembro que quando os japoneses criaram os... como é que eram chamados? Era círculo de qualidade total, mas que tinha um Kanban em japonês. Ou seja, a fábrica era dividida em grupos, cada grupo com 8, 9, 10 operários de acordo com a função. E o grupo era responsável por... olha, vocês têm que produzir tantas peças. Então, se um do grupo ficasse doente, os outros eram obrigados a aumentar a produção para cobrir o do cara que ficou doente. Mas pelo amor de Deus. Eu vi um negócio na CSN, quando eu trabalhei em Volta Redonda. Foi, olha, não me contaram, eu vi, eu conversei com a pessoa. Eu já tinha saído de Volta Redonda, estava morando no Rio há 1 ano, 2 anos. Mas até hoje, eu vou sempre a Volta Redonda, tenho grandes amigos de Volta Redonda, metalúrgico agora aposentado, tenho grandes amigos de Volta Redonda. E eu fui a Volta Redonda visitar alguns amigos lá que me chamaram. Aí encontrei uma amiga minha, que era minha vizinha no prédio, ela morava no mesmo prédio que eu. O marido dela era metalúrgico da CSN. E ela estava naquela Avenida Amaral Peixoto, que na época era uma das principais ruas ali do centro de Volta Redonda, onde tinha lojas de roupa, sapato, não sei o que lá. E ela estava em frente à vitrine, olhando roupa. Eu achei aquilo muito curioso. Aí mexi com ela, brincando, cara, conhecida minha lá, morava no prédio, minha vizinha. Eu brinquei com ela, e aí, pô, tá escolhendo roupa nova, hein? Eu esqueci o nome dele agora. Teve aumento? Ganhou aumento? Aí ela disse assim, não, é que o departamento dele está comemorando tantos dias sem acidente de trabalho, e a CSN agora faz o seguinte, quando tal departamento passa tanto tempo sem acidente de trabalho, dá um jantar para as famílias. Aí eu digo, pô, é legal, interessante isso, né? Ah, pô, sou um macaco velho, rapaz. Eu digo, velho, é que eu preciso saber o que está se passando. Engato na tudo. Aí fui lá para a porta da CSN, esperar a saída do turno das 5. Aí o pessoal começou a sair, eu peguei meia dúzia ali, meus conhecidos antigos, e fiquei, que história é essa? Agora a CSN dá jantar, o departamento que não tem acidente de trabalho. Porra, nem fala mais disso, isso virou um inferno dentro da CSN. Eu digo, mas por quê? Porque agora o cara se machuca, se fere dentro da CSN, tem um acidente, os colegas correm em cima dele para ele não registrar o acidente, para não perder o jantar. Eita! É verdade, pô. Os colegas pedem para ele não registrar o acidente, não fazer a CAT, para a equipe não perder o jantar. Que louco. Eu soube, Ernesto, agora o 409, o 410, esse ônibus que a gente tem, conversando com o motorista essa semana, ele me disse
que eles são obrigados a fazer 200 passageiros por dia. É. Por isso que eles ficam devagar. É. Se ele não fizer, ele é descontado do salário. Porque ele Exatamente. tem que fazer cera, Tem um número de conseguir passageiros, exatamente. tirar passageiros de outros ônibus para embarcar nesse ônibus. Então, É, os mas outros é da conta verdade. fica esperando todo mundo que chega para o próximo ônibus, que é para encher um pouco o ônibus dele para ele ser descontado do salário. Olha, eu não falei aqui na primeira aula que eu sou um cara Até 10 que... minutos no ponto de Eu, É por isso, É. nós precisamos. Mas é isso, que eles ficam andando devagar para pegar mais gente. São descontados, eu fiquei indignada. Lembra que na primeira aula, vocês lembram que na primeira aula eu comentei que eu sou um cara, eu sou... Isso é hoje, né? Meu filho diz que eu sou maluco, eu adoro parar em todo lugar para bater papo. Banca de jornal, botequim, eu paro para bater papo. Ali onde eu pego o meu ônibus para ir ao governador, ali na Presidente Vargas, em frente ao Camelódromo, ali é o ponto final do ônibus da Ilha do Governador, dos ônibus que vão para a ilha. Quantas e quantas vezes eu já parei ali para bater papo com despachante, com motorista. Eu conheço quase tudo da aviação ideal, Você está sabendo. porque, pô, os caras me contam as histórias lá de dentro. Os caras me contam. Então, é realmente o que está acontecendo hoje. Você sabe que eles não podem ir no banheiro? Vocês já repararam que antigamente, em ponto final dos ônibus, tinha aquele banheiro químico. É. De Niterói tem. Raramente você encontra agora, para eles não perderem tempo. É uma escravidão aquilo ali. Olha, quando Emílio Zola diz que é a felicidade devida a todo homem, está no trabalho dele, no valorizar o trabalho dele, Zola não está brincando. Gente, o homem perdeu esse sentimento de valorizar o seu próprio trabalho. Ele virou hoje uma maquininha, sem direito de coisa nenhuma. Agora, desculpa, mas eu lembrei, por exemplo, antes da Revolução Industrial, quer dizer, o artesão, ele dominava toda a produção. Isso. Mas ele tinha dignidade porque ele era o artesão. Ele era... Depois ele se especializa e vira o especialista, É. torneiro mecânico. Aí agora ele virou o quê, né? Pulverizou. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. É, eu fiz essa associação na minha Inclusive, eu vou contar para vocês um negócio que quase ninguém sabe, mas eu falo isso. 40 minutos para um caixa de linha paralítica. Porra. Vocês conhecem a origem da palavra? Olha, todos nós usamos a palavra companheiro, ó companheiro. Tudo bem? Vocês conhecem a origem da palavra companheiro? De onde surgiu essa palavra? Daí do artesão. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Olha, vocês me desculpem, de vez em quando eu chego com uns papeizinhos assim, que é guardanapo de botequim. Não é verdade, eu estou te falando que eu sou um frequentador. É um bom bloquinho. E às vezes eu paro pelo caminho para beber uma cervejinha, etc e tal. Aí vem aquela ideia, porra, por que eu não falei nisso assim? Então tá aqui, ó. Vou falar daqui a pouco do artesão, do companheiro. Me lembrei aqui na esquina. Eu fiz essa associação agora, né? Eu fiz essa associação. Nós vamos tocar nisso já já. As ideias socialistas são uma consequência da miséria reinante. Então, reparem bem, existe o socialismo, existe o iluminismo, a revolução industrial, que eu já falei, o surgimento das fábricas, a exploração de milhões de trabalhadores, mulheres, crianças, todos trabalhando 12, 14 horas diárias, sem almoço, sem coisa nenhuma. Muitos dormiam no local de trabalho, porque moravam tão distantes que não dava tempo de chegar em casa, dormiam dentro da fábrica mesmo. E hoje em dia ainda dorme nas maquinas. Pois é, hoje dormem na rua. A maior parte dos moradores de rua do Rio de Janeiro é porque moram tão longe do centro que preferem dormir na rua para no dia seguinte. Eu vi essa matéria que saiu num jornal aqui do Rio. O Dia fez uma entrevista com esse pessoal morador de rua. Então, as ideias socialistas, mesmo aquelas socialistas utópicas, né, são uma consequência da miséria reinante. São os gritos de revolta de uma população que procura um mínimo de dignidade. Como eles ainda não tinham conhecimento do que causava essa exploração, eles
procuram todas as outras formas. Daí o surgimento do socialismo utópico e depois do socialismo científico. Mas as ideias socialistas nascem dessa miséria criada, que explora cada vez mais. Aí eu falei para vocês desse livro Utopia, que muita gente dentro da esquerda despreza. Não, Thomas More, cara, Utopia é pensamento burguês. Para quem não leu, eu vou sintetizar o livro Utopia, você conhece? Bom, né? Muito bom. Ele cria uma ilha fictícia, o nome da ilha é Utopia, né? Daí depois Utopia virou sonho, imaginação, etc e tal, mas é o nome da ilha, do livro de Thomas More. E naquela ilha vai ser criada uma sociedade ideal, uma sociedade onde não exista a exploração, onde não exista a maldade humana. Ele fala muito da maldade humana, né? Como se fosse o homem é mau porque nasce mal, então você tem que curar isso, como se fosse uma doença, etc e tal. Mas tudo bem. Só que tem uma parte, né, do livro que tem três, se não me engano, são 3 personagens que começam a discutir. Mas será possível convencer o rei, o soberano, a dividir o seu poder? Será que é possível você, só com argumentos, fazer com que o soberano resolva abrir mão de todo o poder e de toda a riqueza que tinha? A questão era, seria possível convencer um rei todo-poderoso a introduzir as reformas sociais que criassem uma sociedade mais justa? Da discussão desses 3, né, surge a conclusão de que não. Por meios pacíficos, eles não conseguiriam convencer o rei a abrir mão do seu poder. Reparem bem, uma grande parcela da esquerda combate esse cara. Mas nunca leu Utopia. Só o culpa aqui da sala, acho que só ele leu. Mas a gente está aberto para o novo, né, companheiro? Vamos ajudar. Então, olha, a gente precisa ter conhecimento disso. Nós precisamos conhecer esse negócio, precisamos discutir melhor. Olha, leitura é o troço, para mim, mais importante que eu tenho na minha vida. Muitos outros pensadores tentaram desenvolver exatamente essa ideia. Quantos e quantos outros pensadores socialistas tentaram desenvolver essa ideia? Mas, bom, isso não é para o nosso curso. Isso talvez a gente possa tratar num outro curso. Aliás, rapidinho, Ponciano, eu sei que você está de olho no... Não, falta meia hora, só avisei. Não, meia hora não, 40 minutos. Não, 40 era 10 minutos atrás, né? Não, aqui, ó. Aqui. É só o seguinte, eu já conversei com o Ponciano, não é uma coisa para agora, mas eu estou com uma ideia na cabeça. Já fica aí para vocês, de repente, quem for contra ou a favor, depois se pronuncia. É o seguinte, a gente sempre que a gente faz um curso de marxismo, a gente fala desses marxistas todos aí, do europeu, né? Marx, Engels, Lukács, Bezaroz. Vem cá, será que na América Latina ninguém falou de socialismo, de marxismo? Quem conhece aí Martha Harnett, Florestan Fernandes? Quem conhece Mariátegui. José Carlos Mariátegui, sou fã incondicional. É um peruano. Quem conhece? André Gunther Frank, que apesar do nome parecer alemão, o cara é latino-americano. Quem conhece esses caras? Então estou pensando em fazer mais tarde. Depois, antes de você terminar, eu queria que você me desse 3 minutinhos para dar os avisos e eu ia falar, inclusive, sobre isso. Tá. E eu estou pensando em fazer mais tarde. Um pouco rápido. Estão perseguindo ele agora. Leandro Cora, Florestan Fernandes, Paulo Freire. A gente não conhece os caras, pô. O próprio Daci falou muito. Entendeu?
Ernesto Che Guevara. Todo mundo pensa que ele era só um guerreiro que andava com um fuzil debaixo do braço, uma metralhadora. Não era, não. Pega os textos dele sobre economia, sobre sociedade. Mas nós não conhecemos. Vamos seguir. Fidel Castro. Fidel, pô, eu tenho 6 livros dele. Né? 6 que eu ganhei quando ele veio ao Brasil. Eu não consegui conversar com ele de jeito nenhum. Mas a conselheira cultural cubana acabou virando muito minha amiga. E ela me deu de presente 6 livros dele, eu tenho em casa. A gente pode botar um pequeno discurso de 5 horas do Fidel. A gente Hein? pode botar aqui um pequeno discurso de 5 horas do Fidel. Um pequeno, mini discurso. 5 horas era aquele discurso rápido. Discurso rápido. Bom, voltando então, já que eu falei da Utopia de Thomas More, voltando então a Buonarroti. O seu livro, o tal livro que eu citei, junto com Babef, é esse aqui, ó, A Conspiração de Babef. A questão colocada era, quando o proletariado tomasse o poder, seria imediatamente abolida a propriedade privada. Mas seria necessária uma fase de ditadura para consolidar o poder. Então, o negócio de ditadura do proletariado também não foi invenção do Marx. Olha que coisa interessantíssima. Antes dele, Buonarroti já escrevia sobre isso. Vai ser necessária uma fase de transição. E essa fase de transição só pode acontecer através de uma ditadura do proletariado, para você realmente acabar com toda a estrutura da classe dominante e poder criar essa nova sociedade. Se você não fizer isso, não vai chegar à nova sociedade. Mas quem escreveu isso foi Buonarroti, nesse livro aí. Não é interessante quando a gente começa a estudar, a pesquisar, e ver que todo conhecimento, ele vai se encadeando, Transformando. uma correntezinha, um elo. E claro, vai sendo aprimorado, vai sendo melhorado. Mas, aliás, o próprio Marx escreveu uma vez que um gigante só é um gigante quando sobe no ombro de outro gigante. Então, a gente tem que aprender a fazer essa ligação. Isso. Engels fala sobre o socialismo utópico, dizendo o seguinte, esse aqui é o tal do livro que eu tenho aqui. Um comunismo ascético ao modo espartano, que renunciava a todos os gozos da vida. Tal foi a primeira forma de manifestação da nova teoria. Ou seja, os caras buscavam uma nova sociedade através da limitação dos próprios prazeres, o que Marx combateu violentamente. Mas não é essa a solução. Mas os caras estavam buscando uma solução. Mas ele não despreza e até enaltece o papel. Essa parte 2 eu já li, né, que eu li logo no início, que é essa que ele diz, a importância dos socialistas utópicos. Da Grécia vem essa diferença entre Esparta e Atenas. Né? Espartano ficou sinônimo de sacrifício. Isso, uma vida ascética. Felicidade e sacrifício. Ao passo que Atenas ficou com o berço da intelectualidade, dos filósofos gregos, etc. Então, eu acho que daí essa frase. Claro, não, ele sai daí, exatamente isso. Aliás, o Engels é um grande estudioso da sociedade grega, né? Ele se utiliza... Agora, a dificuldade, eu acho, hoje, não estou falando dessa parte histórica, a dificuldade que a gente encontra hoje para comunicar com esse meio, através da internet, das várias mídias, várias redes sociais, etc., etc.,
é você saber para quem você está falando. Você aqui tem um curso definido, tem um público definido, mas entra um lá pela internet, um desavisado, você está falando para ele também. Exatamente. Então, a história do É público-alvo, complicado. que os marqueteiros tanto falavam, público-alvo, né? Você fala para o público, você se prepara. A internet liquidou com o público-alvo. Qualquer um pode acessar essa palestra, não sabe... Não. De uma forma... Então, como é que você vai dirigir esse discurso? De uma forma desastrosa... Como é que você vai dirigir esse discurso? Não posso. Não pode, Não posso. exatamente. Não pode. De uma forma desastrosa, homogeneizou o conhecimento, mas de uma forma desastrosa, porque Não, você eu está acho que Distorceu tudo também. distorcendo tudo. Não, Só quem se tinha você base não para sabe, entender. se você não sabe como falar. Por exemplo, você falou dos iluministas, né? E um pouquinho depois, já no século, final do século XIX, na parte das artes, né? O impressionismo. Uhum. Né? E não tinha, a comunicação era muito precária, né? Então eles se reuniam fisicamente, pessoalmente, e aí faziam os movimentos, passavam as ideias de um para os outros. Isso. Tudo muito fisicamente, pessoalmente. E num círculo Num restrito. círculo restrito e com um verdade. público-alvo determinado. Agora você joga isso nos dias de hoje. Pois é, fica banalizou. enlouquecido. Não. Não é nem banalizado. Eu acho que é banalizou. enlouquecido, na minha opinião. É, a gente todo tem que mundo voltar a fazer todo tudo mundo de se acha mestre. Gente, meia hora para fechar a aula. Tá, vamos lá. Estudo só agora. Vamos voltar. Olha só, Saint-Simon tem um texto muito legal, tem um texto de Saint-Simon muito legal, que Engels analisa aqui, que é a Carta de Genebra. É um documento escrito por Saint-Simon, em Genebra, óbvio, né, em que ele diz o seguinte: a situação econômica é a base das instituições políticas. Então é a primeira vez que alguém claramente situa que o que comanda a política não é a vontade de um, dois ou três senhores, a economia, é a base da política. Coisa que Adam Smith, ele arranha esse conceito. Ele não desenvolve esse conceito. Saint-Simon desenvolve esse conceito. Eu não vou ler aqui, que eu botei aqui página 310 desse livro. São textos muito grandes, eu não quero comprar briga com o horário, e eu ainda quero tempo para comentar esse negócio aqui dos companheiros. Sobre Fourier, que tem pensamentos geniais sobre uma nova sociedade, esse aqui é um livro sobre a harmonia da sociedade, que trabalha algumas obras de Fourier, não todas, mas algumas obras de Fourier. Engels também faz um comentário muito valoroso, quer dizer, ele mostra a importância que Fourier teve para o desenvolvimento dos conceitos socialistas. E sobre Owen, que Engels tem talvez, aí eu vou dar um tempinho para ler, só um trechinho pequeno, não vou ler tudo que eu tinha marcado não, página 314. Eu tinha marcado mais. Tem que ver se Titio Ponciano vai deixar. Hein? Tem que ver se Titio Ponciano vai deixar. Não, é o seguinte, olha só. Eu me comprometo com vocês o seguinte: todas essas partes aqui que eu estou deixando de ler, vou mandar para todo mundo que tem. Tá? Vou mandar numa boa para todo mundo. Tá? O que eu estou deixando de ler, todo mundo vai receber. Mas sobre Owen, eu faço questão de o que Engels escreveu, porque eu falei isso lá no início da aula de hoje. Olha aqui, ó. O avanço para o comunismo constitui um momento crucial na vida do Owen. Enquanto se limitar a atuar só como filantropo, não colhera senão riqueza, aplausos, honra e fama. Era o homem mais popular da Europa. Não só os homens de sua classe e posição social, mas também os governantes e os príncipes o escutavam e aprovavam. No momento, porém, em que formulou suas teorias comunistas, virou a página. Eram precisamente 3 grandes obstáculos os que, segundo ele,
se erguem no seu caminho da reforma social, a propriedade privada, a religião e a forma atual do casamento. Então ele dizia o seguinte, tem que acabar com a propriedade privada, com a religião e a forma de casamento patriarcal que o homem mandar. Owen discute isso. E no momento que ele discute isso, pronto, acabou o namoro, né? Ele deixou de ser o cara bonzinho, né? Paparicado por todo mundo. Mudou completamente a cabeça das pessoas. Como é que é curioso esse mundo, como é que é curioso o pensamento humano, né? E Engels, então, nesse livro, ao contrário de que muitos, como eu já falei isso várias vezes hoje, muita gente da esquerda combate esses socialistas utópicos. Não, gente, vamos ver o que eles escreveram, que tem coisa muito boa. Vamos ler esses caras, vamos conhecer melhor. E aí, para encerrar essa aula, exatamente eu me lembrei de tocar nesse assunto. Como é que surge exatamente essa indústria que vai explorar tanta gente, que vai explorar a mão de obra em todo lugar? Desde criança, mulher, 14 horas de... Então, eu falei aqui na aula passada, eu mostrei para vocês como é que surge o Burgo, né? A cidade medieval, com um castelo, em volta do castelo, as oficinas, né? Os mestres de ofício. Então, cada mestre tinha o seu ofício. Mestre carpinteiro, mestre tanoeiro, mestre ferreiro. E ele produzia todas as mercadorias que abasteciam o rei, o príncipe, o soberano lá na época. Eles produziam. É como eu fiz a pergunta, acho que eu fiz essa pergunta aqui na aula passada, mas eu faço muito isso quando eu converso com estudantes. O rei está lá no castelo deles. Vocês acham que o rei anda nu? Não, alguém faz a roupa dele. Ele come com a mão? Não, alguém faz o talher. Ele monta o cavalo a pelo? Não, alguém faz a sela. Então tem alguém que está produzindo alguma coisa. São esses mestres de ofício, que têm as suas oficinas e que vão produzindo essas mercadorias que vão sendo trocadas depois, com o tempo. Mas aí vai surgir uma nova, não é uma nova classe, mas um novo setor, né? Porque esses mestres de ofício, eles conseguem do rei o direito de passar esse conhecimento para outros, que são chamados os aprendizes. Então, esses aprendizes vão trabalhar na oficina do mestre, não recebem salário, mas o mestre é obrigado a alimentá-los, eles comem na casa do mestre, e com o tempo eles vão aprender o ofício. Depois de um certo tempo, eles recebem uma carta assinada pelo mestre da oficina, que dá a ele o direito de criar a sua própria oficina, ou seja, ele adquiriu conhecimentos suficientes para ser mestre também naquela profissão, naquele ofício, né? Só que, o que acontece? Nem todos esses aprendizes, ao final de um período, eles têm condições financeiras, vamos dizer assim, para criar as suas próprias oficinas. Então, continuam trabalhando na oficina do mestre. Por comida. Por salário. Aí tem um salário irrisório, mas tem um salário. Eles começam a receber um salário, além da comida, mas aí entra o salário do cara para produzir para o mestre. É quando começa a especialização, né? Então, por exemplo, do mestre ferreiro, um se especializa em armas, outros se especializam em panela, outros se especializam em armadura. E a especialização começa exatamente aí. Só que esse cara, olha a origem da palavra companheiro. Esse cara, que tinha sido um aprendiz,
não consegue se transformar num mestre, continua a trabalhar na oficina em troca de um salário, por mínimo que fosse, esse cara recebe na França o nome de compagnie, que traduzindo ao pé da letra é aquele que executa o mesmo ofício que você. É o compagnie. E daí surge a palavra companheiro, aquele que trabalha na mesma função que você, e que depois se generalizou. Então são os compagnes que vão dar origem aos primeiros sindicatos franceses, que são os syndics. Muito historiador que eu conheço, diz que a origem dos sindicatos está na Inglaterra, nas trade unions. Não é, porque a trade union é um troço muito diferente dos syndics franceses. E a própria palavra syndic é sindicato. O que é? Aquele que administra um bem comum. Seu prédio não tem um síndico? Tem o síndico do prédio. Qual é o papel do síndico do prédio? Não é administrar o bem comum, que é o prédio, a propriedade? Mesma coisa era nos sindicatos franceses, na origem, eram os syndics, que administravam o bem comum. O que era o bem comum? Era uma caixinha que os companheiros contribuíam espontaneamente para, no caso de um acidente, de uma doença, etc. e tal, o companheiro ter uma renda mínima que o sustentasse ou sustentasse sua família. Aquilo é dado espontaneamente pelos trabalhadores, pelos demais companheiros, e daí surgem os syndics, que é o quê? Quem administrava essa caixinha. Então a origem dos syndics, dos sindicatos atuais, não é as trade unions inglesas, é os syndics franceses. Mas alguns historiadores fazem uma confusão muito grande em torno dessa história. Assim como aí, curiosidade só, porque agora já estou acabando mesmo. Pois é, e a pequena indústria e as oficinas se transformam então nas grandes fábricas. São essas pequenas indústrias, essas oficinas que vão se transformar em fábricas e que permitem esse grau de exploração fantástico. Eu comecei a escrever há um tempo atrás, mas parei por falta de tempo, um pequeno dicionário para o movimento sindical, popular, etc. e tal. E quantas palavras nós usamos que vêm do francês? Companheiro, já falei agora. Sindicato, já falei agora. Sabotagem, vocês sabem de onde é que vem sabotes? Sabotagem? Em francês, sabotes são aqueles dormentes da linha do trem. Então, quando os ferroviários da França entraram em greve, isso em 1700 e lá vai alguma coisa, o que eles fizeram? Eles tiravam os dormentes da estrada de ferro para os trens não poderem passar, que se passasse ia ser um desastre. Daí o termo sabotes virou sabotagem. Greve, a palavra greve vem do francês. Em Paris, em frente ao Palácio Champs-Élysées, tem uma praça, até hoje, meu filho foi lá, fotografou. Aqui, pai, você fala tanto, eu fotografei. A praça ainda está lá. Chama-se Place de Grève. Que na época, greve é areia. Era uma praça que era toda de areia, não era asfaltada, não era nada. E quando os operários parisienses entravam em greve, eles faziam um comunicado, assembleia na praça de greve, na praça de greve, na praça de areia. E daí a assembleia da praça de greve virou greve, que a gente usa até hoje. É uma praça, vocês procurem na internet, tem a fotografia da praça de greve. Sabia, não. Tem uma fotografia na internet sobre... Então, isso tudo vem dessa origem. Isso tudo vem dessa origem que a gente está falando aí, dessas ideias socialistas, das primeiras resistências, etc. e tal. Agora, a palavra companheiro tem tudo a ver. O pessoal da militância política se chama de companheiro, porque eles militam juntos. Exatamente. A Revolução Socialista. Exatamente. É a mesma função, praticamente, é o mesmo ideal. É junto
compõe a mesma coisa que Exatamente. os trabalhadores. É isso que é apaixonante. É isso que é apaixonante quando você começa a conhecer. Aí você começa a entender que exatamente é isso. Tem tudo a ver, companheiro, com o cara que está militando ao seu lado. Como a gente diz, está todo mundo no mesmo barco. Mas tem uma definição da palavra companheiro também que vem do latim, né? Também tem. Que é de companhis, que aí seria dividir o pão. E aí tem... Pois é, mas talvez, como o francês também tem uma base muito forte do latim, o compagnie, em Paris, que ele surge primeiro em Paris, ele vai surgir muito nesse sentido do termo em latim. Pode ser. Mas quando nós começamos a usar, ele vem muito mais desse cara que está ao seu lado dentro da fábrica, exerce a mesma função que você. Tá? Esse cara é o companheiro, esse cara que faz a mesma coisa que eu, trabalha igual a mim. O dividir o pão também falou que era numa cela entre os prisioneiros. Exatamente. Então também tem isso. Dividir o pão, companhia. Pois é. Dividir o pão dentro de uma cela entre os prisioneiros. Pão em francês é pão, né? Em hebraico, companheiro quer dizer aquele que te assiste o tempo todo. Isso, exatamente. Ao seu lado, também. Então você vê como isso tem tudo a ver. Existe uma troca entre os hebreus, tipo assim, a sua carga é minha, eu carrego um pouco, vai me dar que eu vou carregar. Então, se assistir, eu estou do seu lado, o seu suor é o meu suor. Então, exatamente, eu também já li essa definição, e você vê que, olha só, tanto no latim quanto no hebraico, todas caminham para a utilização desse termo já lá na França, muito mais anos depois. Ele está turbado, melhor passar lá para ele. Hein? Ele está turbado. Eu não. Não, mas olha só, gente, é o último slide, eu vou só terminar, porque são expressões que o Engels usa nesse livro. A concepção materialista da história parte da tese de produção, e com ela a troca dos produtos é a base de toda a ordem social. O que Engels fala? Tudo aquilo que os iluministas falavam e que os socialistas utópicos falavam, que a sociedade estava baseada no caráter humano, na boa vontade, o socialismo científico diz que não. Toda essa mudança passa pela troca dos produtos, e que a troca dos produtos e a maneira como esses produtos são feitos é que determina o desenvolvimento da sociedade. Não é o caráter humano, porque o cara é bom ou ruim. Que em todas as sociedades que desfilam pela história, a distribuição dos produtos, juntamente com ela a divisão social dos homens em classes ou camadas, é determinada pelo que a sociedade produz, como produz, e pelo modo de troca desses produtos. Então, o que define a sociedade, que Engels e Marx dão esse salto maravilhoso, esse salto impressionante, que eles passam pelo iluminismo, passam pelo socialismo utópico e dão um salto. Por que eles dão esse salto? Ao perceber isso aqui, que, na verdade, o que determina o desenvolvimento da sociedade, né, é o que ela está produzindo, como ela está produzindo e como ela está trocando esse produto. Esse é o ponto fundamental para você entender o desenvolvimento da sociedade. É isso que, então, Engels chama do socialismo científico. Por isso, o título do livro é do socialismo utópico ao socialismo científico. Quer dizer, sai da utopia, sai daquela boa vontade dos homens e bota isso no terreno real. Olha, o que existe hoje é isso. E é contra isso que nós estamos lutando. Muito bem. Sem isso, nós não chegamos ao socialismo. Então, é isso que é genial nesses caras, entendeu? Eles não inventaram nada, eles não desprezaram ninguém na história. Você reparem que todos são utilizados. Não foi Marx que inventou a luta de classes, não foi Marx que inventou a ditadura do proletariado. É um conjunto de ideias que eles chegam depois, costuram isso como um alfaiate,
Antigamente as mulheres faziam aquelas colchas de retalhos. Pô, tirou da minha boca. Hein? Tirou da minha boca. Mas olha, Eu ia falar isso, mas é isso. Eles pegam aquele monte de retalhos de pensamento e constroem um tremendo de um agasalho para a sociedade. São fragmentos, né? Que formam um todo. E eles estudam, não é à toa, por isso que eu falei na primeira aula, Marx escreveu em 9 idiomas diferentes, porque ele perdia um tempão aprendendo os vários idiomas, inclusive o chinês, para poder entender o que aqueles caras pensavam. Um monstro esse homem. O cara é impressionante, o cara é impressionante. Então o que acontece? Ele, ao estudar esses vários pensamentos, ele foi construindo uma trama que dá no chamado socialismo científico, que é o marxismo, que é o materialismo dialético. Então, para fechar, que você tem, né? Quem quiser se aprofundar mesmo, eu aconselho, procure ir no sebo, vocês vão achar. Estante virtual, eu acho. Tratado de Materialismo Histórico, de Bukharin. Aliás, Bukharin é um cara muito mal entendido na própria União Soviética. Apenas porque é um cara que, depois da morte de Lenin, ele não fica nem do lado de Trotsky, nem do lado de Stalin, ele foi condenado por Stalin porque dizia que ele era trotskista. E os trotskistas não aceitavam ele, dizendo que ele era stalinista. E o cara ficou no meio do caminho, foi preso. Quem gosta, Nicolau Bukharin. Como é que se escreve? Com K? E olha, para quem gosta de um bom romance, durante a prisão do Bukharin, ele escreve um livro chamado Romance do Cárcere. Olha. Que é o seguinte, é um romance, é uma história romântica, etc. Que no fundo, é a autobiografia dele. Muitos anos depois descobriram que cada personagem ali, ele alterou os nomes. Então ali aparece o pai dele, a mãe dele, os tios, só que com nomes trocados, etc. Então ele conta a história dele, através de um romance. É um romance, chama-se Romance do Cárcere, de Nicolau Bukharin. Procurem ler, é leve de você ler, tranquilo de você ler. Romance do quê? Romance do Cárcere, do Bukharin. É muito gostoso, é um livro muito gostoso. O Oceano parece que tinha uma... Agradecer ao Ernesto, antes de tudo. Vou dar uns avisos, estou vendo o grupo, mas... Aqui, ó, parece, Edu? É que eu botei os avisos do grupo, mas assim, o grupo é muito engraçado. Se você botar uma bobagem lá, todo mundo responde. Você bota os avisos e depois a pessoa pergunta: ué, mas cadê o material? Você acabou de colocar. Vai ter aula? Você acabou de colocar aula. Não sei o quê. Qual é o link do grupo? Você acabou de colocar o link. Então vou botar os avisos aqui em loco, para aproveitar que está gravando, se de repente alguém está de casa vendo, já sabe. Primeiro sobre os próximos cursos. Né? Eu conversei com o Ernesto, conversei com o Marcos nisso também, porque na verdade em outubro a gente ia fazer o curso do Marcos. Só que o Marcos está todo enrolado. E o Marcos está lá no CDR, está todo enrolado. Eu falei, então Marcos, espera você se desenrolar, a gente faz no início do ano. Então no início do ano que vem, não sei se na segunda ou na quinta, são onde a gente tem mais ou menos disponível aqui, aí o Marcos vai propor aquele curso dele, que eu acho que é, cara, eu não lembro direito se é estruturalismo ou fenomenologia. Não lembro. Não é a minha praia também, então é alguma coisa desse estilo. Não sei se são C4, são 6 aulas, então o Marcos Vinícius volta no ano que vem, exatamente por isso. Sobre o curso de Marxismo na América Latina, eu já recusei o convite do Ernesto. O Ernesto vai fazer esse curso, porque assim, o Ernesto me convidou, eu falei, Ernesto, vou pensar, já pensei, já disse não. Porque eu não tenho leitura de Marxismo na América Latina, muito pouca, e eu não ponho o pé na água, na onda que me encobre, eu tenho medo, entendeu? Onda que cobre a minha cabeça, eu não mergulho não, tem que bater na minha canela. Então minha leitura é bem outra, então o Ernesto vai propor, a gente faz um tipo um mini curso,
Ano que vem também a gente faz, ele vai propor aí, quando acabar isso. ano que vem. Porque a ideia é que mesmo que tenha esse mini curso, a gente faça o da segunda internacional. E aí vai pegar, aí já é minha praia. Pega o Lênin, pega o Trotsky, o Bukhari, Rosa, todo aquele pessoal, Grant, todo aquele pessoal, aí já traz o Marcelo de volta, né, com o Trotsky, com o Grant. A gente faz no ano que vem da segunda internacional. Mais próximo, o que tem? Dá os avisos aqui rapidinho. Então, você vai pensando no curso, sem mim, se você quiser de repente chamar o Mergulhão, não sei se o Mergulhão está disponível, daquela vez ele fez com você lá no... Aí tem que pegar o contato dele. América Latina, não é que eu não gosto da América Latina, mas não é muito minha praia. Tem pouquíssima leitura de Marta, de Mariátegui, então quando eu não tenho muita leitura, eu não me arrisco muito. Os próximos cursos, tem um mini curso que começa dia 12 às quinta-feiras, não vai ser mais aqui. Eu vou explicar porque não vai ser mais aqui. Tive o convite de uma amiga de um local chamado Casa de Luzia, que é o antigo Bar Semente, que ela quer fazer uma ocupação cultural lá. Ah, legal. É um espaço que é um espaço simbólico aqui do Rio de Janeiro. Na Evaristo da Veiga, não é o da esquina, é o outro. É um local simbólico aqui do Rio, tem uns culturais. Ela Onde pediu é? do lado do... Você lembra do primeiro Semente, não? Alguém foi no Semente aqui? Eu. Então, tinha o primeiro e o segundo Semente. No segundo Semente tá o endereço, eu botei lá. Do lado do hostel. Tem um hostel do lado. Do lado do hostel. Que curso vai Dia ser 12. lá? Calma. Dia 12 de setembro, durante 4 semanas de setembro, eu vou fazer aquele mini curso que não tem nada a ver com marxismo, então é um curso sobre Neruda, que é aquele para ajudar a bancar meu livro, quem quiser, R$120, serão 4 quintas. Em outubro até o final do ano, se houver 10 alunos, a pedido do nosso querido amigo ali, que me encheu o saco, me tomou a paciência, companheiro, Gostei. me encheu o saco, me torrou a paciência, mandou 15 mil mensagens, como o Marquito não vai poder fazer, eu vi tem 10 aulinhas, vou refazer aquele curso capital que eu fiz, 10 aulas, que serão concomitantes, deixa eu explicar bem, escutem com paciência, para não ficarem fazendo perguntas, que serão concomitantes ao curso. Eu até mudei a programação, vocês viram, eu tinha feito uma maldade com o Ernesto, 2 maldades com o Ernesto. Primeiro eu mandei ele dar o capital em uma aula, ele deve estar me odiando eternamente. Agora eu passei para 2. Depois eu não tinha visto, eu na verdade botei para ele dar 2 livros do Engels enormes numa aula só, que era Dialética da Natureza e Origem da Propriedade Privada. Aí eu refiz o curso, tem 2 aulas a mais, vocês não vão pagar nada a mais. Então assim, Conselho, eu não quero fazer o curso capital, não tem problema. O Ernesto vai dar uma síntese. Quem quiser fazer, tem 3 alunos interessados. A parte, eu preciso de 10. Que dia da semana? Quintas-feiras, também não será aqui. Lá na Casa de Luzia tem espaço para todo mundo. Por que eu estou passando para lá? É a pedido da minha amiga. Ela quer fazer uma ocupação cultural, quer levar as pessoas para lá, para conhecer. A gente não está abrindo mão do FESEP, não é isso. Não é quarta-feira? Não, quintas-feiras. Quintas-feiras, será as quintas-feiras em outubro. Se tiver 10 alunos, faremos, será R$200. Até o final do ano, de outubro? Sim, são 10 aulas. Até o final do ano, serão 10 aulas sobre o capital lá para ajudar nessa ocupação, para as pessoas conhecerem. Vamos fazer outras coisas lá. Está o Semente? Não é Semente mais, Casa de Luzia. Não é. É assim, perto dos arcos, em frente aos arcos. Em frente aos arcos. A Casa de Luzia. Evaristo da Veiga 149. Evaristo da Veiga 149. Como ela pediu para fazer essa ocupação cultural, a gente está atendendo, ela quer que as pessoas conheçam, ela está revitalizando o espaço. Então, os avisos... Não tem nada a ver, gente, olha só. O bar foi fechado, a semente acabou, infelizmente. Uma pessoa se aventurou, está tocando o lugar, está pedindo, está oferecendo... é outra pessoa. A semente não germinou. Sim, gente, esqueçam da semente. Infelizmente, eu não tenho contato. Não, eu só perguntei se era a mesma pessoa. Não é. E qual é o horário? É o mesmo horário que é esse aqui. Sempre o mesmo horário. Então, o que falta mais dizer? Então é isso. Eu vou fazer agora o merchandising mesmo. Quem puder ajudar no outro livro, né? Assinei o contrato ontem. Ontem não, mentira. Assinei na sexta-feira. Já estou devendo, depois de assinar o contrato. Estou devendo pouca coisa, só R$12 mil, então é uma dívida pequena. No Quicante, né? No Quicante tem um link lá, vou repassar o link de novo para o grupo. Quem puder ajudar, estou fazendo curso também para ajudar nisso.
né? E a gente vai fazer, e aí, eu sei que muita gente que já comprou o livro, mas vai de qualquer maneira no samba, leve amigos, se puder comprar mais um, compre, que está ajudando a financiar o outro. Dia 20, eu e Marcelo, na verdade ia ser só eu, o Marcelo falou que quero fazer também, ótimo. Dia 20 de setembro, no Ernesto, a entrada é gratuita, vamos fazer um samba com a Dorina. Samba com filosofia, tá? Não tem entrada, a sugestão da entrada é que vocês comprem um livro, levem alguém para comprar o livro, ou comprem um livro para alguém para ajudar a bancar lá as despesas. Então é isso, está tudo aí. Quem puder comprar o livro, olha só aviso com antecedência. O livro não será tão rápido quanto esse, deve sair em janeiro. Então, comprei o livro hoje, em setembro, ele vai ser quando? Só em janeiro. Então não adianta ficar, você não comprei o livro hoje na Quicante. Está na planta ainda. Está na planta. Então só estou avisando porque esse foi muito rápido. Vocês pagaram o livro em julho e todo mundo já está com o livro aí. Tem alguém sem livro? Moçada, para Tá deixar faltando mais um para gravando você? mesmo? Não, tá tudo ali. Tem ali. Pode ligar. Então assim,